O roubo é infelizmente uma situação recorrente, especialmente na vida de nós brasileiros. Todo mundo conhece alguém, ou até mesmo já foi roubado aqui no Brasil, mas aqui normalmente os ladrões levam celulares, carros, motos, aparelhos assim mais fáceis de serem roubados. No entanto, quando falamos de coisas valiosas, como por exemplo quadros, esculturas, pinturas, já é um pouco mais difícil. Isso porque essas coisas têm uma vigilância maior. Mas se isso tem uma vigilância grande, imaginem a taça da Copa do Mundo. Se vocês conhecem a taça da Copa do Mundo de hoje em dia, ela é desse jeito assim, mas antes tinha a antiga taça Jules Rimet, que essa tem muita história para contar. Talvez você chegue ao final deste vídeo e se pergunte se isso foi alguma história de Arthur Conan Doyle, mas não foi, porque isso realmente aconteceu. A taça da Copa do Mundo foi roubada e não foi apenas uma vez, mas sim 2 vezes, e ela acabou sumindo mais outra. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bem, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou o administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, pode lá seguir. Vou pedir para deixar um like e se inscrever, que isso vai nos ajudar muito. Vamos chegar logo nesses 400 inscritos, cara. Só se inscrever aí, não custa nada. E não vamos mais demorar tanto, só explicar antes, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, uma para cada sumiço da taça da Copa do Mundo. E sem muito mais delongas, então, bora pro tema do vídeo. Acho que não está aparecendo aqui no vídeo, mas estou com a camisa da Itália. Isso porque o primeiro sumiço da taça da Copa do Mundo, a Jules Rimet, envolveu justamente um italiano. Tudo começa no ano de 1939, que durante este período você deve saber, se você estudou história na escola, que o mundo estava passando pela Segunda Guerra Mundial. Neste ano, o vice-presidente da FIFA, o italiano Ottorino Barassi, resolveu retirar a taça Jules Rimet de onde ela ficava exposta em Roma e levou para sua casa, guardando embaixo de sua cama dentro de uma caixa de sapato. Ele fez isso tudo porque o exército alemão na época estava confiscando tudo que fosse de ouro ou algo precioso, e ele não gostaria que isso acontecesse com a taça da Copa do Mundo. Mas como ele não quis explicar para as pessoas dizer isso, ela esteve como desaparecida, mas depois soube-se que foi por um bem maior. Mas, indo para a segunda parte do vídeo, vou ter que mudar um pouco o visual aqui, isso porque ela foi roubada pela primeira vez. Para explicar melhor essa história, estou aqui com um boné do Reino Unido, porque o segundo sumiço da taça e o primeiro roubo dela envolveu justamente a Inglaterra, um país que é bem seguro, mas nem tanto. Naquela época, o campeão da Copa do Mundo poderia ficar com a taça durante um tempo, expor para as pessoas, mostrar que ganhou a Copa do Mundo, mas para isso tinha que ter um requisito que era justamente ter conquistado a Copa do Mundo. Mas, em 1966, a Inglaterra abriu uma exceção. Como ela iria sediar a Copa do Mundo daquele ano, ela pediu permissão para a FIFA se poderia expor a taça durante um tempo lá em Londres, para o pessoal ver e se ambientar com ela, isso porque cá entre nós a Copa já estava um pouco roubada. No dia 18 de março de 1966, pouco tempo antes da Copa do Mundo, a Inglaterra então colocou a taça lá em um museu. Ela ficou exposta no Center Hall de Westminster durante 2 dias. Contudo, no dia 20 de março daquele ano, como estava tendo um desfile de um feriado lá na Inglaterra, de uma festa muito comum por lá, para surpresa de muitos, ela não estava sendo vigiada na hora. Durante a manhã daquele dia, todos os funcionários do local saíram para assistir o desfile, assistir à apresentação, isso porque eles não imaginavam que alguém iria lá e iria roubar a taça da Copa. No entanto, isso aconteceu. Todos estavam lá festejando, celebrando a festa, mas o ladrão, que era muito inteligente, não teve dificuldade nenhuma de entrar no estabelecimento, arrombar o local onde estava a taça, tirou o cadeado e levou a taça embora do local. Quando as autoridades e pessoas voltaram a Westminster, eles perceberam que a taça não estava mais lá. Como que a Inglaterra explicaria isso para a FIFA? Esse roubo foi uma vergonha enorme para os ingleses. Isso porque o Center Hall de Westminster estava muito perto da polícia londrina de Scotland Yard. Não é aquele jogo, é a polícia. Estava algumas quadras dali. Pensando num plano B, a Federação Inglesa não falou para ninguém. Já estava contratando um ourives para criar uma nova taça e entregar à FIFA como se nada tivesse acontecido. Mas, você sabe como são os jornalistas, no outro dia a notícia já estava espalhada e a Inglaterra virou meme na época. A Scotland Yard quis se redimir e foi atrás do ladrão.
Depois de um tempo, eles descobriram um tal de Jackson. Esse tal de Jackson disse que estava com a taça da Copa do Mundo e que queria tantas libras para entregar. Mas como os policiais não eram bobos nem nada, eles levaram 15 mil libras falsas para o homem, só que na hora que eles iam se encontrar lá num beco escuro de Londres, eles fizeram uma emboscada pro cara, mas ele fugiu, só que no fim ele acabou sendo preso e descobriu-se que o seu nome era Edward Batchelor. No fim, ele foi preso por tentativa de extorquir a Federação Inglesa, bem como a FIFA, e no fim a taça não estava com ele. Passou-se 7 dias e, como todo bom filme, teve um herói e um herói dos bons. No dia 27 de março de 1966, um homem chamado David Corbett estava passeando em uma praça em Londres com o seu cachorrinho chamado Peckles. Peckles acabou encontrando um arbusto e ia fazer tudo que um cachorro faz num arbusto, mas ele encontrou algo embrulhado em jornais. Foi quando o dono foi lá ver e viu que era a taça da Copa do Mundo. David prontamente comunicou à polícia, disse que encontrou tal artefato na praça e o cachorro ficou conhecido como o mascote da Inglaterra, a salvação de todos. Com isso, ele participou de programas de TV e, além do mais, conseguiu patrocínio de uma loja de ração e ele ganhou ração vitalícia. Na época, quando esse primeiro roubo aconteceu, viralizou aqui no Brasil e dizem que um assessor da Confederação Brasileira de Futebol disse que o roubo da taça da Copa do Mundo nunca teria acontecido aqui no Brasil, isso porque os ladrões aqui, brasileiros, gostam do futebol e não fariam tal coisa acontecer. Porém, ele estava muito enganado. E com isso, vamos para a terceira e última parte do nosso vídeo. Como a taça da Copa do Mundo já estava muito familiarizada com muitas seleções, tendo inclusive 3 seleções conquistado 2 vezes o troféu da Copa do Mundo, que eles eram Uruguai, Itália e Brasil, a FIFA resolveu dar um presente a essas seleções. Ficou decidido que quem conquistasse 3 vezes a taça Jules Rimet poderia ficar com ela para sempre. E como vocês bem sabem, o primeiro país a conquistar 3 vezes a Copa do Mundo, bem como o único a conquistar 3 vezes a Jules Rimet, foi o Brasil. Se tu fosses presidente da CBF, o que tu farias? Normalmente, colocaria exposto em um museu, e foi isso que aconteceu. A taça Jules Rimet, depois de 1970, ficou exposta lá no Museu da CBF, no Rio de Janeiro. Porém, 13 anos mais tarde, aconteceu o que ninguém esperava, que foi o segundo roubo da taça da Copa do Mundo. Para entender melhor esta história, precisamos conhecer 5 personagens muito importantes neste feito. E são eles: Sérgio Peralta, Chico Barbudo, Luiz Bigode, Juan Carlos Hernandes e Antônio Seta. O cabeça de todo esse crime foi Sérgio Peralta. Ele tinha acesso frequente ao prédio da CBF e já conhecia os meandros e o que rolava ali dentro. Ele também sabia que a CBF colocava exposta lá a verdadeira taça para todo mundo ver, e que a réplica que ficava guardada num baú lá nos fundos do prédio. Com isso, Peralta resolveu encontrar um amigo que era Antônio Seta. Peralta propôs a Antônio para eles roubarem a taça da Copa do Mundo furtivamente e tudo daria certo, eles ficariam com um baita dinheiro. Só que Peralta, como um bom patriota, recusou e disse que não faria isso, porque a taça da Copa do Mundo era muito valiosa para ele, isso porque o irmão dele havia falecido quando viu Carlos Alberto Torres levantar a taça lá em 1970. Sendo assim, Seta recusou, mas Peralta tinha outros capangas, tinha outros amigos ali. Ele foi então diretamente conversar com Chico Barbudo. Chico Barbudo disse que faria o crime, mas se levasse o seu amigo, o Luiz Bigode. Peralta então aceitou. No dia 19 de dezembro de 1983, o roubo estava arquitetado. Peralta levou os dois de noite até o prédio da CBF e disse que esperaria ali dentro até eles voltarem com a taça. Os dois diretamente entraram no prédio da CBF, renderam o vigia, amarraram-no numa cadeira, taparam os seus olhos com esparadrapos e foram fazer o crime. Para isso, os dois utilizaram um pé de cabra e simplesmente pegaram a taça e foram embora. No dia 20 de dezembro, a história já estava sabida por todos no Brasil, mas um personagem muito importante foi Antônio Seta. Lembram dele que tinha recusado a primeira vez? Pois então, ele sabia que aquilo ali era obra de Peralta e foi na polícia e delatou ele. Denunciou, falou todo o ocorrido. A polícia não ligou na hora, porque
porque estava procurando outros caras, mas depois de alguns dias ela resolveu ir atrás desse tal de Peralta e realmente encontraram e souberam que ele era o ladrão. A polícia rendeu Peralta, que entregou os dois capangas, tanto o Luiz quanto o Chico. Eles então disseram que não estavam com a taça da Copa do Mundo, e realmente não estavam. Eles alegaram que tinham entregado para um argentino conhecido como Juan Carlos Hernández. A polícia então foi atrás de tal Juan Carlos Hernández, que tinha uma loja no centro do Rio de Janeiro. A loja tinha o nome de J.C. Hernández, mas recentemente tinha mudado para o nome de Aurimé. Eles, no entanto, ficaram surpresos, isso porque Juan Carlos Hernández tinha fugido, mas a história ficou conhecida porque ele supostamente teria derretido a taça da Copa do Mundo e vendido simplesmente como ouro. Passou-se 5 anos e eles finalmente foram julgados. Tanto Peralta quanto Luiz quanto Chico foram presos aqui no Brasil, mas o Juan Carlos fugiu para a França e, quando retornou ao Brasil, nos anos 90, aí sim que ele foi preso por aqui. Diferentemente do caso da Inglaterra, o Brasil não teve um final tão feliz somente durante 13 anos, e foi uma pena enorme a gente ter perdido esta taça que simplesmente virou ouro líquido. A história ficou muito conhecida por aqui, talvez você já conheça ela, e tanto que ela virou um filme de 2016 que chama-se O Roubo da Taça. Recomendo assistir, eu ainda não assisti, vou ver assim que possível, mas a história foi basicamente essa. Espero que vocês tenham gostado da trágica história da Jules Rimet, a antiga taça da Copa do Mundo. Foi um vídeo bem difícil, porque eu tive que procurar muitas informações aqui, mas eu acho que o vídeo ficou interessante. Inclusive, se tu gostou, deixa um like, se inscreve para nos ajudar muito. Se puder divulgar tudo mais, seria bem interessante para nós. Mas no mais, é isso. Até a próxima semana, até o próximo vídeo e valeu!